Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Júlia do Tarot Sorte na Vida e hoje voltei para mais algumas leituras. Então hoje vou fazer a leitura para o signo de Capricórnio, relativa ainda ao mês de maio. Depois vou começar uma sequência para o mês de junho, tá bom? Agradeço que vocês estejam aqui, curtam, comentem, compartilhem. E o que não fizer sentido para vocês, descartem e saibam que numa leitura geral é normal que isso aconteça. Mas se fizer sentido para vocês, quiserem curtir, comentar, compartilhar, eu vou ficar muito feliz. Bom, vamos lá. Leitura para os signos de Capricórnio para maio. Capricórnio. Vou tirar aqui 5 cartas e um conselho para os signos de Capricórnio. Conselho geral. Vamos lá. Bom, para o signo de Capricórnio, eu estou vendo um processo aqui de crescimento, né? Um processo de crescimento através de desafios, principalmente para o emocional de vocês. Então aqui nós temos no centro do jogo uma carta que fala de tristeza, de enfrentamento de sofrimentos muito grandes, de ansiedades, de um estado mental muito angustiado, de insônia, de preocupação, né? São aqueles momentos em que a gente tá com alguma tristeza muito grande que a gente precisa, como o discípulo do Buda conseguiu fazer, né? Chorar uma perda, uma situação que aí pode estar sendo muito pesada para vocês, né? E dentro dessa situação, essa carta ela fala muito sobre a rendição, né? Então são aqueles momentos em que a gente está muito triste, né? Então qual é a história dessa carta? O Ananda era discípulo do Buda e quando o Buda morreu, o Ananda ficou muito triste, né? Porque afinal era um mestre querido dele que tinha partido. Então ele se retirou para o seu quarto, foi meditar, conseguiu se conectar com aquela tristeza, chorou, deixou aquela tristeza passar por ele e se iluminou, entrou numa conexão profunda com o divino dentro dele. E aí ele consegue atravessar essa fase, né? Então, se vocês estão precisando e vocês estão sentindo uma dor muito profunda, é hora de pedir ajuda, né? De pedir ajuda para familiares, para amigos, mas principalmente para profissionais especializados que possam amparar vocês nesse momento de dor. O inconsciente de vocês está falando que esse momento de dor está causando uma profunda transformação interior dentro de vocês, né? E com a carta aqui da morte, que nesse tarô ela chama transformação, né? E essa transformação, eu vou clarificar esse jogo todo, tá, gente? Com o Kier, para ver os recados de apoio, né? Que vocês podem ganhar aqui nessa leitura. Então peço só um pouquinho de paciência para vocês, para a gente conseguir extrair aqui uma segunda camada de todo esse processo que eu reconheço que não está sendo fácil, né? São processos de dor, de perda, né? São processos profundos aí que fazem a gente precisar acessar os nossos recursos internos de força e de superação, né? E às vezes a gente não está percebendo quais são esses recursos e a vida força a gente com situações extremas a encontrar esses recursos ou a pedir ajuda para poder encontrar esses recursos e enfrentar essas situações, né? Que tem alguma situação aí que está sendo realmente muito difícil, né? Para o seu emocional. Então nessas horas aí a gente precisa pedir ajuda mesmo, né? Ter humildade e falar, nossa, não estou conseguindo resolver isso sozinho, preciso de uma ajuda aqui. E não tem nada de ruim nisso, né? Pelo contrário, né? Isso é um sinal de humildade mesmo. Bom, aí a gente tem o seguinte. Nossa, que pesado. Tá difícil aqui, né? Um processo bem intenso. A gente tem assim, esse período tá sendo muito doloroso porque essa pessoa aqui, ela pode ter identificado
que ela perdeu uma conexão, ou por morte, ou por separação, ou por fim de sociedade, ela perdeu, né, uma conexão com quem ela tinha extrema afinidade. Então pode ser um grande amigo aí que faleceu, né, ou uma sociedade que não deu mais certo, ou uma separação amorosa, e essa pessoa está sofrendo muito por isso. Acompanhando a carta da morte, a gente tem a carta da versatilidade, mostrando que é hora de trabalhar esses sentimentos. E aí no consciente, a gente tem a carta do rebelde, que é a carta de uma pessoa que consegue se fortalecer acendendo a tocha da própria verdade, ou seja, tomando consciência, né, do que é verdade para ela, do que é importante para ela, de quais são os valores, princípios, projetos que são importantes para ela, e ela consegue se conectar com o lado espiritual dela e quebrar essas correntes de expectativas sociais, ou seja, é uma pessoa rebelde com causa, né? Que é a pessoa rebelde que está entendendo que às vezes tudo que a família dela espera dela não é o que ela quer fazer, e aí ela precisa encontrar forças para seguir o rumo que é da alma dela, né? Do coração dela. E nesse processo existe uma ressurreição, ou seja, quando a gente começa a ficar mais autêntico com o que a gente deseja, a gente parte para atitudes que têm mais a ver com a nossa alma mesmo, né? O que precisa ser resolvido aqui é essa energia de uma certa carência, de uma certa nostalgia, de uma coisa que passou, ou de uma certa espera pelo amor perfeito, idealizado, né? Ou é uma pessoa que fica fantasiando, mas aquela pessoa, mas isso já passou, né? E aqui fala sobre isso também, né? Isso já é um ciclo que se fechou, que encerrou, e agora é preciso abrir um novo ciclo, né? Então, qual é a compreensão aqui? A compreensão da maturidade. Então, essa fruta, que ela, quando ela está muito madura, ela cai do pé, né? As coisas acontecem quando elas precisam acontecer. Então, o jogo tá te pedindo assim uma forte maturidade, né? E a lógica e a razão para você entender que essa perda realmente aconteceu e tá te causando uma transformação importante, em que você vai se conectar cada vez mais com o que é autêntico para você, superando essa atitude muito nostálgica ou muito passiva de tipo, eu só vou ser feliz quando eu tiver uma situação amorosa específica. Não, é para você construir a sua felicidade com vários recursos, né? Ou seja, existe muito amor na nossa vida que não é aquele amor romântico. O amor pela família, o amor pelos amigos, o amor pelos colegas de trabalho, pelas pessoas das nossas comunidades espirituais ou religiosas, o amor pelos desconhecidos, o amor por nós, o amor por Deus, o amor pelas nossas práticas, pelos nossos hobbies, pelas nossas habilidades, pelas nossas paixões artísticas, né, paixões criativas. Então tem muita coisa aí, e esse momento te pede maturidade no seu pensamento, né, para você, em vez de ficar remoendo coisas do passado, porque aqui eu vejo que existe muito ressentimento em relação a essa história passada, é hora de lavar esse ressentimento, né, e fazer uma viagem e se movimentar para além desse caos de você ficar angustiado com essa história que não deu certo, e se movimentar para além disso. Existe vida para além dessa relação que foi perdida. A vida continua, né? E aí a gente tem o aprendizado do seguinte, de que às vezes a gente olha uma pessoa e a gente não vê quem a pessoa é realmente. A gente vê uma ideia que a gente faz da pessoa. E essa pessoa também, né, no casal, ela tá olhando para essa outra pessoa e tá vendo uma ideia, mas não tá vendo exatamente quem a pessoa é. Então a gente projeta, às vezes, conteúdos inconscientes nossos na pessoa, mas a pessoa não é aquilo que a nossa fantasia está dizendo que ela é. Então aqui é esse aprendizado, né? É um aprendizado de começar a construir a sua própria vida. A tecelã, ela tece a própria vida com as próprias mãos, né? Começar a fazer escolhas a partir do lugar da rebeldia, né? Não a partir do lugar do que os outros esperam de você.
né? Por exemplo, na orientação sexual, né? Você não pode ficar seguindo a orientação sexual que as outras pessoas acham que você tem que ter. Isso é uma coisa muito interna, né? A mesma coisa com os trabalhos que você quer fazer, os seus projetos, né? Então é uma questão assim de renascer para além dessas expectativas sociais e de se conectar com o divino dentro de você, né? Com a sua própria força. Para aí sim, quando você tiver com mais compaixão pelos seus processos, pelas pessoas, pelo tudo que você passou, né? E começar a tomar decisões a partir da alma, aí você vai passando esse processo de curar o seu coração, né? Das decepções, dos arrependimentos ou dos ressentimentos, do que for, e começar a se tornar um criador da sua vida, uma pessoa mais autônoma e fortalecida. Bom, esse namoro não deu certo, esse casamento não deu certo, essa parceria não deu certo, mas eu ainda tô aqui. O que eu posso fazer com as minhas mãos? Eu posso me conectar com o divino, me fortalecendo espiritualmente, emocionalmente, fisicamente, culturalmente, socialmente, internamente. E aí eu vou me conectar com o meu criador interno, né? Lá na mídia vizinha eu tô fazendo alguns vídeos sobre esse livro daqui que pode ajudar vocês bastante nesse processo, que é O Caminho do Artista, da Julia Cameron, que ela vai falar sobre bloqueio criativo e como sair de bloqueios criativos. É um livro incrível em que eu gosto muito. E para finalizar, vocês vão conseguindo, né, ser mais autônomo com a própria vida, amando e assumindo as coisas que vocês amam, que vocês querem fazer, vocês vão ouvindo as instruções espirituais, né, de uma maneira bem receptiva, bem suave, para vocês saírem do controle mental, que às vezes a gente fica naquele controle mental, não, a minha vida tem que ser assim, 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 assim. Não, sair desse controle mental, abrindo a percepção de vocês, ó, saindo da gaiola dos medos, das inseguranças, para vocês fazerem o que vocês realmente querem fazer da vida de vocês. Que aí vocês vão conectar cabeça com coração. Ou seja, eu falo o que eu estou sentindo, né? Eu me movimento na minha vida através dos meus valores e princípios, né? E aí vocês vão conseguindo fazer essa mudança que vocês precisam fazer, deixando as mágoas para trás, abandonando os julgamentos severos, aqueles julgamentos que são ilusões, e conseguindo conquistar aí uma vida mais alegre e um novo começo. Bonito, né, gente? O Tarô falou muito aqui. Espero que essa mensagem tenha feito sentido para o coração de vocês e que vocês possam agora cuidar dessa exaustão que vocês estão, dessa exaustão energética, meditando, se conectando com Deus, né? Na forma que vocês acreditam, com práticas espirituais que sejam terapêuticas, indo ao psicólogo também, buscando curar, né? E desapegar desse passado, finalmente reconhecendo o próprio valor. É isso que eu tenho para vocês hoje, espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima.